Olá, eu sou Bruna Pavani, direto do Ed Talks, o nosso programa de entrevistas com profissionais aí do meio publicitário. E hoje eu falo com maior orgulho e maior honra com o Rodrigo Tigre, esse profissional Country Manager da Cisneros Interactive. E por favor, coloque na tela o Rodrigo. Rodrigo tá aí já? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom, Tudo bem, Bruna? Rodrigo? Tudo certo. Prazer estar conversando com você aqui. Prazer é totalmente nosso aqui da Ed News. E queria saber mais, Rodrigo. Assim, eu acho que tá super em pauta. Não dá nem para a gente falar que é algo que é do futuro, né? O lance de podcasts de áudio na publicidade e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais dessa sua leitura. Você que está tão imerso nesse universo, um pouquinho ter esse termômetro aí seu em relação a esse universo de podcasts, mais precisamente aí na publicidade. Fala um pouquinho pra gente. Legal, Bruna. A gente trabalha na Cisneros Interactive, a gente trabalha desde 2015 aqui no Brasil com áudio digital e naturalmente a gente seguiu o caminho de podcast, que a gente lá atrás, lá em 2018, a gente já viu que era uma tendência muito grande lá fora e a gente montou também uma operação aqui, né? O nosso objetivo todo é juntar, né, e trazer marcas e anunciantes para esse ambiente de áudio digital. Na verdade, a gente tem dentro da Cisneros duas divisões, né? Uma é a AudioEd, que cuida de toda essa parte de áudio digital, e a outra é a JustMob, que trabalha a publicidade no mobile, com foco muito grande em games, né? A gente tem hoje uma parceria com a Unity, que é uma plataforma de desenvolvimento de games. Então, a nossa área de atuação é muito nessa parte de entretenimento, né, de música, áudio, podcast e gaming no celular, né? A gente viu realmente um boom muito grande nos últimos anos de podcast. Acho que tem alguns fatores que ajudaram a impulsionar isso. É, Notoriamente, a gente teve em 2019, né, uma abertura de Spotify, Deezer, enfim, várias plataformas de música começaram a abrir o seu inventário para também incluir catálogos de programas em podcast. Então, isso facilitou muito a descoberta, né, e introduziu para muita gente o hábito de começar a escutar podcast. E a gente também teve um grande impulsionamento da Rede Globo, né, que é o nosso maior conglomerado de mídia nacional, que também em 2019 impulsionou bastante o formato, né, dotando programas proprietários e quando a gente tem, né, o William Bonner no Jornal Nacional falando, escute o podcast da Globo, né, e o Fantástico também anunciando isso, realmente o formato ganhou o grande público, né? E até uma pesquisa recente do Comitê de Áudio do IAB, eu sou presidente do Comitê de Áudio, né? A gente fez uma pesquisa, quer dizer, o que a gente tem de dados, né? A gente tem uma pesquisa de 2019, que foi inclusive antes desse movimento da Globo, que mostrava aí que 43% de todos os brasileiros tinham escutado um podcast, né? E a pesquisa atual agora desse ano, que está sendo lançada agora pelo IAB, junto com a Offerwise, a gente já vê que 74% de todos os brasileiros escutaram podcast. Então a gente teve aí de 2019 para cá, né, um crescimento realmente muito grande do formato, né? Eu acho que muito em função dessas coisas, né, das plataformas, da Globo, etc. Sim, eu ia inclusive perguntá-lo em relação à pandemia, se você acha que influenciou esse consumo, pelo que você está me falando, de 2019 para cá, teve ainda mais esse boom. Eu acho que talvez também tenha alguma relação, né, com a situação da pandemia. Eu não sei qual que é a sua visão a respeito nesse sentido. A pandemia em si, você acha que acabou influenciando de alguma maneira? A influência, com certeza, né? A pandemia acho que mudou o hábito de muita gente. No primeiro momento, a gente viu uma queda no consumo de podcast, porque muito desse consumo acontecia nesse trajeto casa, trabalho, trabalho casa, né? E aí, com a pandemia, ficou todo mundo em casa, com a televisão na sala, e acho que logo no inicinho, ali, quando a gente falou março, abril, maio, assim, nos primeiros 3 meses, a televisão realmente tomou aquele centro da casa, todo mundo querendo saber o que ia acontecer no mundo.
e todo mundo fazendo calls e etc. Né? E o que a gente viu é que depois disso, acho que a gente ficou com uma fadiga de tela, né? A gente cansou um pouco de tanta tela, cansou de ficar escutando notícia o tempo todo, e o podcast ele vem justamente preencher esse espaço, né? Então as pessoas descobriram outros momentos para escutar podcast, e aí é engraçado, né, que o podcast a gente diz que ele é super democrático e ele não é tão exigente como as outras mídias. Então ele está justamente quando o corpo está ativo e a cabeça está livre. Então, e durante a pandemia, a gente começou a serviços que a gente terceirizava, né, como lavar louça, cozinhar, fazer a faxina de casa, enfim, que a gente terceirizava, a gente começou a fazer. E aí as pessoas começaram a descobrir que nesses momentos eram momentos ideais para escutar podcast também. Então, lavando louça, fazendo a faxina, cozinhando, foram momentos onde a pessoa começou a descobrir e a escutar podcast. E é um hábito que está ficando, né? Que as pessoas acabam seguindo. Isso é muito curioso, até é engraçado. Não sei se é certo ou errado, mas isso em relação ao hábito meu. Se eu vou fazer qualquer caminhada, qualquer coisa, eu vou até, sei lá, o mercado. Se eu for a pé, é muito maluco, mas eu coloco sempre podcast ou algum curso, e aí, obviamente, a gente tenta, né, focar realmente ao conteúdo que está sendo apresentado, que não necessite ali da tela em si, mas que você consiga acompanhar somente com o áudio. É muito maluco, assim, que realmente vira um hábito. Eu acho que eu desenvolvi muito disso também na própria pandemia. Acho que trouxe muito desse novo normal, acaba, né, virando muito rotineiro. E aí eu faço isso para tudo, assim, indo para algum lugar. E às vezes no carro também você não vê mais, por exemplo, o trânsito como um problema. Você coloca lá e você está sendo... Aquele momento está sendo útil, né, de alguma forma. Eu até brinco, teve um período também, sei lá, que eu estava fazendo transporte na academia, e aí eu gosto muito de teatro, né, me formei como atriz, inclusive, e aí eu colocava teatro em Londres, e aí obviamente, aí nesse caso não era um podcast, mas era um vídeo, por exemplo, e aí eu via o teatro em Londres, então eu aprendia o inglês, o teatro e estava fazendo exercício, então eu otimizava o tempo, e eu acho que é muito disso, as pessoas lavando louça, fazendo as coisas do dia a dia e absorvendo informações, né, você querendo ou não tá otimizando aquele tempo com conteúdo, né, de qualidade. Muito bacana. Isso eu acho realmente que mudou, né, o costume. Eu costumo dizer que é uma mídia que a gente tem para ganhar tempo, né? E aí você falou muito bem, né, desse hábito de como é que a gente escuta, né? E tem uma coisa que também é diferente de vídeo, né? Quando a gente olha, sei lá, vídeos, plataformas de vídeo, né? YouTube, TikTok, Instagram, quer dizer, você tem vou gastar meia hora ali, eu tenho 10 minutos aqui de momento de ócio, e aí eu entro nesses lugares e começo a browsear ali. Eu vejo uma coisa, mudo para outra, enfim. E você tem uma aderência, uma retenção muito pequena com os conteúdos em si, né? Muito diferente do podcast que tem um planejamento. Como você falou, eu vou agora para o supermercado. Eu vou gastar meia hora, 20 minutos e eu me programo para escutar. Então eu vejo lá o meu curso, o programa preferido, aquele assunto de interesse e eu ponho o play, né? Isso acaba, Bruna, trazendo uma retenção e uma aderência muito grande com aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo foi escolhido e programado para ser escutado, diferente de uma navegação aleatória dentro do YouTube, de um TikTok, etc. Né? Por isso que a gente sempre diz que, apesar de números menores, né, claro, se você comparar com vídeo, etc., né, você tem, apesar de ter um número menor, a gente tem uma retenção e um consumo, uma atenção muito grande para aquele conteúdo. E é aí que está o valor do podcast, né? E é aí que está o valor do podcast para quem escuta, porque você tem conteúdos profundos, e acaba sendo uma oportunidade grande para as marcas também de falarem com seus públicos, né? Seja através de programas proprietários ou seja através de ações com podcasters existentes. Exato, porque já na verdade, você, né, pensando assim como consumidor, o consumidor já procurou aquele tema, né, para ouvir. Então, você já tem ali um funil
já de uma pessoa que já está muito qualificada naquele assunto de interesse, né? Então é muito bacana e muito, muito importante, eu acho, até pelo conteúdo que é gerado, né? E eu queria saber, esse ano estreou aí o podcast Mano a Mano do Mano Brown, que foi super elogiado por diferentes públicos. E eu queria saber a sua visão em relação à importância de famosos, de um modo geral, nesse universo de podcasts. A gente vê muitos programas surgindo, né? Acho que até o programa do Mano Brown pega um pouco da carona desses programas de entrevistas, né? Como a gente tem aí, sei lá, o Flow, o Podpah, o Inteligência Limitada. Então, esses videocasts muito olhando para o Joe Rogan, né? Que lá fora, que é um programa de entrevista super famoso, né? A gente começa a ver, teve uma primeira leva de influenciadores, começaram a fazer programas também em podcast, né? E o que na verdade faz sentido ali no áudio é o conteúdo em si, a qualidade do entrevistado, do entrevistador. Mas o que eu acho bacana do formato de podcast é que a gente está começando a ver também novos formatos, novas narrativas contadas em áudio, né? Desde tem programas muito bons hoje de adaptados, né, de lá de fora. Então, por exemplo, você tem a Wondery, que é uma produtora multinacional, e ela tem um dos programas dela é o que eles chamam de guerras comerciais, né, que são um formato de storytelling, né, são histórias que contam, por exemplo, como Nike versus Adidas, Coca-Cola versus Pepsi, essas grandes batalhas entre marcas. E é uma contação de história muito interessante, né? Que ele utiliza todos os recursos do áudio, aquilo gera a imaginação, né? Cria a fantasia, a imagem, aquilo acaba fixando na sua cabeça de uma forma diferente e formas de você contar histórias diferentes, né? E a gente tem também, no outro lado, né? Começam a ver muitas marcas produzindo podcasts também, né? A gente, por exemplo, produz hoje um podcast para GM voltado para o público agro, e aí isso é uma coisa também interessante, que o podcast não é necessariamente broadcast, né? Ele também é o que a gente chama de narrowcast, ele fala com públicos bem específicos, de nichos bem específicos. No caso de agronegócio, né, que você vê o cara lá no campo, que está no carro o tempo todo, que faz longos trajetos de carro e às vezes o rádio não funciona ali. Então, o podcast é um meio super utilizado por eles, né? E com a S10 a gente fez um programa que é voltado para o público agro, né? Então, traz entrevistas com pessoas do meio e o carro é um personagem ali e que aparece, né? Então, acho que tem muitas coisas que ainda estão sendo exploradas aí em formatos, etc. Mas, sem dúvida, formatos de entrevista acabam pegando um público abrangente. Ah, excelente. E eu queria também saber da sua visão em relação a... É necessário um estúdio específico aí para quem tem vontade de começar nesse universo de podcasts? Ou dá para fazer de casa? Eu brinco assim, as pessoas às vezes quando tem algum trabalho de locução, olha eu falando de locução com a minha rouquidão, né? Vai vendo. Mas assim, eu entro no carro às vezes e gravo, fecho o carro, já que eu não tenho estúdio em casa, né? Eu entro no carro, fecho todo o carro, todo o carro, janela, tudo. E aí até eu fico brava quando passa alguém, eu tô dentro da garagem, quando passa algum carro saindo e fala, meu Deus, atrapalhou aqui a gravação. Mas a gente vai dando esse jeitinho no dia a dia. Você acha que há possibilidade da pessoa que tem essa vontade de fazer um podcast e não tem condição ali para pagar um estúdio ou ter um estúdio muito menos, né? Você acha que tem a possibilidade de fazer de um jeito caseiro sem que fique uma coisa muito amadora? O que você acha em relação a isso? O áudio, ele tem uma facilidade, né? Que realmente você precisa hoje com um celular, né, você não precisa de mais nada para gravar, em teoria, um podcast. Você tem um microfone ali e você consegue gravar. E dá para fazer uma produção caseira, né? O que vai fazer o programa ser escutado, né? Então, acho que, claro, sempre quanto mais qualidade, melhor. Então, se você puder ter um ambiente, né, um microfone, de repente, um pouco melhor, etc. Mas o que faz a diferença a propriedade de quem fala, né, aquele conteúdo em si,
E a edição gera um ritmo também, né? Então, um programa bem editado, que tem, às vezes, uma trilha de fundo, aquilo dá um colorido diferente para o programa, não fica tão cansativo, né? São cuidados que a gente precisa ter quando a gente produz programas para podcasts profissionais. Mas em termos de produção, tem softwares livres que você pode editar áudio, no próprio microfone você consegue fazer. Agora, a qualidade, né, do conteúdo, a desenvoltura de quem fala, é isso que vai gerar aderência ou não para aquele programa, né? E sempre lembrando que o podcast é uma construção, né? Ele fala, é muito relacionado também a comunidades, né? A gente fala de podcast, a gente fala muito de comunidades. Então, a pessoa tem que entender que a produção em si não é nem o tão complicado, mas gerar audiência que é o mais desafiador, né? E aí você, claro, tem que ter sempre um bom conteúdo e tentar o máximo possível divulgar isso nos seus canais que você já tem, de redes sociais, sites e etc, né? Mas sempre sabendo que isso tudo é uma construção. Sim, eu acho que a pessoa, assim, o principal é ter, lógico, a vontade de fazer, ter um conteúdo de qualidade, né? Acho que talvez esse seria até o start, assim, ter um conteúdo parrudo e realmente rico para informar as pessoas. E aí a pessoa vai corrigindo rotas para aprimoramento, inclusive, da qualidade em si do material. Mas acho que o principal da história é realmente prender a atenção de quem está ouvindo, tanto com a qualidade do conteúdo, quanto também não ser aquele podcast que fica monótono de um jeito, que aí quem está ouvindo fala, quer saber, abri uma aba aqui no meu computador, não sei o quê, e de repente você perde aquela pessoa, né? Acho que também tem que ter esses pontinhos de atenção. E aí eu queria ver contigo em relação ao seu livro, que é o Podcast SA, Uma Revolução em Alto e Bom Som. Falei certinho, né, o nome dele, né? Que eu ainda não li. Sim, sim. E quero saber mais. Como surgiu a ideia de criar esse livro? Conta um pouco pra gente. Pois eu estou aqui, o livro ele está na pré-venda, eu ganhei as primeiras edições, ele está indo para as livrarias agora. E isso é fruto todo do trabalho de educação que a gente vem fazendo no mercado, né? Então, eu, como presidente no Comitê de Áudio do IAB, eu fui presidente em 2018 e 2019. Você, dentro do IAB, por ser uma instituição sem fins lucrativos, você só pode ficar 2 anos. Então, em 2000 eu saí e esse ano eu voltei de novo como presidente do Comitê de Áudio. E o nosso objetivo todo, né, é fomentar e educar o mercado, trazendo cada vez mais anunciantes para olharem para o áudio de forma estratégica, né? A gente, pelo nosso histórico de mercado e pelo que a gente acompanha, né, o áudio, rádio, né, quando a gente fala de rádio especificamente, né, as grandes marcas, elas costumam fazer rádio com campanhas muito pontuais, sem ter o áudio dentro do mix de mídia ou como estratégia, né? Então, o nosso trabalho dentro do IAB é muito disso, de educação e de pesquisa, de mostrar o tamanho do mercado. E no ano passado eu criei, junto com o Comitê de Áudio, um curso de áudio 360, né, que fala sobre o mercado de áudio digital como um todo, números e etc., como é que se anuncia, quais são os formatos, como é que eu meço o retorno. E a partir daí, pegando essa temática de podcast que está cada vez mais em voga, eu acabei compilando isso, né, desse curso, toda uma história do que é o podcast, né, de como é que surgiu. É um formato antigo, né, em 2006 que foi cunhado o termo, então não é uma coisa nova, e a gente conta um pouco também por que ganhou essa relevância e etc. E o livro conta também com entrevistas com pessoas relacionadas com podcasts nacionais, com produtoras nacionais, eu conversei com o diretor de áudio da Globo, enfim, para trazer um pouco dessa visão também de quem produz, né? E no livro a pessoa vê exatamente isso, né? Que é muita coisa das comunidades, que ele tem um poder de influência muito grande, uma retenção muito grande. E, enfim, ficou um trabalho bacana aí. Então, para quem quiser entrar mais nesse mercado de podcast, tem o livro. Eu acabei fazendo também um podcast do livro,
Então eu compilei essas entrevistas e aí não num formato de mesa cast, né, de entrevista em si, mas mais numa narrativa de contação de história. Então eu peguei esses trechos, esses depoimentos e fiz uma narração. Então também tem esse material de apoio. Podcast SA também você encontra aí nos agregadores, etc. Né? E o objetivo todo do livro e desse trabalho no IAB, etc., é ajudar a crescer esse mercado. Né? Eu, de novo, hoje a gente tem, Bruno, um dado muito interessante que é o seguinte: quando a gente olha pesquisas, né? Então tem uma pesquisa do TIC Domicílios, que é do Comitê Gestor da Internet, que acompanha a evolução do consumo de internet no Brasil já há muito tempo, né? E quando a gente olha os dados de consumo hoje de áudio e de vídeo, eles são praticamente iguais. Tá? Hoje a gente tem tantas pessoas vendo vídeos na internet, e aí entra Netflix, YouTube, Amazon Prime, TikTok, etc., tudo que é plataforma de vídeo, como pessoas escutando música na internet. Né? Então, é uma atividade tão grande quanto. Mas quando a gente olha o investimento publicitário dessas duas linhas, né, hoje o áudio ele é muito pequeno ainda. Isso acontece muito pela desinformação, por você ter um ecossistema muito mais complexo e pulverizado. Né? Então, quando a gente olha o mercado de vídeo hoje, talvez a gente tenha, sei lá, 20, 30 players. Quando a gente olha o mercado de áudio, só de rádios nacionais, que estão todas digitalizadas, são mais de 5 mil rádios. Se você considerar programas de podcast, então, esse número é na casa dos milhares. Então, é muito mais difícil e complexo para uma marca entender à primeira vista o áudio. Né? A gente também tem alguns desafios no áudio. O áudio não é clicável. Na maior parte das vezes, a gente consome o áudio no celular com a tela fechada. Mas a gente tem várias tecnologias que ajudam a trazer e resolver esses problemas. Né? Então, primeiro, com plataformas como o que a gente tem dentro da Cisneros, a gente consegue falar com milhares de players diferentes num único ponto de contato. Eu consigo fazer campanhas nacionais ou até mesmo campanhas regionais, também independente do que ele está escutando, aonde ele está escutando. E a gente também tem modelos para medir o resultado da sua campanha. Né? Nesse ambiente digital a gente mede tudo e a gente consegue hoje, por exemplo, dentro de uma campanha em áudio, seja em rádios ou em podcast, botar, por exemplo, um pixel de conversão na página do cliente e identificar, né, de todas as pessoas que escutaram a sua propaganda em áudio, quem efetivamente fez uma visita no site da marca. A gente consegue fazer pesquisas de brand lift, e até mais recentemente, né, que como o consumo acontece no celular, a gente consegue fazer campanhas onde eu consigo mapear por latitude e longitude pontos de interesse da marca e dizer para o anunciante, olha, de todas as pessoas que ouviram o seu spot, né, que escutaram o seu áudio, tantas visitaram o seu ponto de venda. Então, a gente, inclusive, começa a juntar essa mídia digital com uma conversão offline, né, fazendo essa junção do mundo digital com o mundo físico, e é isso que tem atraído e trazido cada vez mais empresas e marcas e agências para pensar o áudio de forma estratégica. Eu digo que o podcast é como se fosse a nossa isca, tá? É claro que ele tem uma relevância muito grande, né? Ele tem um poder de influência muito grande, mas quando a gente olha para o ecossistema de áudio, né? Rádios, serviços de streaming, etc., eles são muito maiores. Então, a gente lança a isca do podcast, né, e mostra para essas marcas, para esses anunciantes, que o ecossistema de áudio ele é muito maior e aí sim ele vem e olha e começa a pensar o áudio de forma estratégica. Né? Então, hoje acaba sendo uma grande oportunidade para as empresas, justamente porque a gente tem poucas marcas que entenderam isso. Graças a Deus, várias já entenderam, já assumiram o áudio de forma estratégica, mas como tem menos anunciantes ainda, né, comparado com vídeo, display, mas a audiência ela é tão grande quanto, né, a gente consegue, com menos dinheiro, se sobressair dentre esses meios. Então, é realmente uma grande oportunidade.
Não, muito bacana. E o que você falou é um ponto muito bacana, um gancho muito legal de pegar, porque eu acho que tem muitos anunciantes que não têm essa noção. Eu falo, né? Eu sou publicitária, né? E eu vim do mundo ali de agências offline. E de repente, assim, eu hoje também estou muito imersa no mundo digital. E o que eu vejo, assim, é maravilhoso o mundo digital de modo geral, porque você consegue medir, né, essa mensuração e você mostrar para o cliente onde clicou, onde aconteceu isso e aquilo. E quando você vê que dá para fazer isso, ter esse perfil de quem está consumindo o seu material, o que você colocou lá, e você conseguir ter dados qualitativos ali do consumo disso, é muito melhor até para justificar para o cliente, né? Eu imagino assim, como publicitária também defendendo para o meu cliente embasado, né? Assim, em dados. Não é só, putz, esse podcast é bacana, vai fundo nisso, mas sim com raciocínio por trás, um conteúdo parrudo ali que você consegue defender, né, para o cliente de modo geral. E aí eu queria saber mais em relação ao podcast no mercado mobile. Você falou também que trabalha nesse universo de games. Conta um pouco mais disso pra gente. Pois é, dentro da Cisneros, né, a gente tem, como eu falei, essas duas áreas de atuação, a Audio Edge, que é toda essa conversa de áudio digital, né? E a gente tem o outro lado, que é a Just Mob, que vem de publicidade no ambiente de celular, que é o que a gente vê maior crescimento nos Estados Unidos, quando a gente olha dados do IAB US, né? Um mercado que também vem crescendo, impulsionando o crescimento do digital como um todo. E aí, dentro desse ecossistema do celular, né, eu acho que o destaque aqui está para os jogos, né, esses casual games. A gente também atua nesse segmento, e é uma coisa até interessante porque ele também está ligado ao áudio, né? Quando a gente olha dados de pesquisa hoje, tem muito dessa coisa de você jogar enquanto você escuta alguma coisa, uma música. 67% de quem joga com o áudio ligado, e tem essa complementaridade muito grande, tá? E uma coisa que a gente vê quando a gente fala de games especificamente, né? A gente tem uma entrega de vídeo aí, a gente tem um ambiente ultra brand safety, quer dizer, a gente está falando de entretenimento, aqui não tem user-generated content, não tem discurso de ódio, a gente não tem essas preocupações de fake news que a gente tem hoje em dia, né, principalmente em redes sociais e em conteúdos do YouTube, que você tem um pouco menos de controle. Então aqui a gente está falando de entretenimento. E uma coisa interessante, né, que o hábito de jogar game o estereótipo não é aquele adolescente de 15 anos que fica 3, 4 horas na frente de um computador jogando. Quando a gente olha o público de jogadores casuais, ele é mais feminino do que masculino. Ele tem de todas as faixas etárias, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe tem mais de 70 anos, ela é uma jogadora de celular, né? Ela tem lá, nos momentos dela de ócio, ela joga sudoku, ela joga biriba online com outras pessoas, inclusive, né? A barreira de entrada é muito baixa, é muito fácil você baixar e começar a jogar com pessoas que você nem conhece. E diferente do adolescente ficar lá 3, 4 horas na frente da televisão, o que quando a gente olha o perfil de pesquisa hoje do consumo de game, é que ele acontece várias vezes ao dia em pequenos micromomentos de tédio, né? Então, sei lá, eu acordei, estou lá tomando café, eu jogo um pouquinho, depois da pausa do almoço eu jogo mais um pouquinho, ali na tarde, naquele minha pausa ali de 10 minutos, eu jogo mais um pouco. Então, são vários pontos de contato ao longo do dia com seus públicos, né? E aí, Bruno, uma coisa interessante, né, que a gente tem dentro da Cisneros, é como a gente tem todas essas plataformas proprietárias para venda de publicidade em áudio digital e no mobile, né, tanto display quanto vídeo dentro de jogos, a gente consegue juntar isso e criar uma jornada de comunicação com o seu público, onde a gente usa o áudio como primeiro impacto, com uma frequência baixa ou com uma frequência única, falando com o maior número de pessoas possíveis, né? A gente registra aquele usuário, né, anonimamente dentro da nossa plataforma, e aí eu consigo reimpactar aquela mesma pessoa em até 3 dias com um vídeo, em outro momento, né? Então ele pode estar escutando uma rádio, um podcast, daqui a 2 dias ele é impactado daquele mesmo anunciante com o vídeo, e depois um terceiro impacto para aquela mesma pessoa em outro momento dentro do celular com o display, né? É o que a gente chama de listen, watch and click.
Então, a gente cria essa jornada de comunicação e quando a gente faz isso, a gente costuma aumentar bastante os retornos do cliente, né? Tanto de lembrança de marca, VTR, CTR, enfim, a gente tem realmente uma estratégia combinada para impactar aquele usuário com dados e com métricas, né? Garantindo o resultado da campanha. É muito bacana. Inclusive, eu acho que esse mundo de games em geral, as pessoas, eu mesma nem tinha uma noção tão profunda. Até eu assisti, inclusive, um Ed Talks que fizeram, que era realmente com o pessoal falando de games. Eu fiquei chocada do universo, inclusive o feminino que você mencionou, que é universo gritante. A gente sabe que muita gente já faz isso até por trabalho, né? Assim, virou um universo completamente Sim. que a gente nunca imaginava, né? Os pais falavam, para de ficar no videogame, não sei o quê, de repente virou um emprego, né? Uma profissão. Então é muito bacana, assim, a gente ver outros rumos aí sendo tomados e bem aproveitados. Muito legal. E agora, Rodrigo, eu queria que a Nicole ficou me falando aqui para fazer essa dinâmica que nem sempre as pessoas conseguem resumir em uma palavra, mas eu fazer aqui um bate-bola contigo. Fica super à vontade de falar mais de uma palavra, mas se conseguir condensar Tá em bom. uma, vai ser melhor ainda. O que te faz aí lembrar podcasts, Conteúdo relevante. publicidade em áudio digital, Oportunidade para as marcas. mobile gaming, Entretenimento de hoje em dia. boa, música, Música é o nosso companheiro, né? Aí aqui, né? Aumentando um pouquinho, né? A música ela é muito engraçado com a capacidade que a música tem de te transportar no tempo, né? Você escuta uma música lá da sua adolescência, você volta no tempo. nossa, eu concordo plenamente. Roubando aqui no jogo, tirando essa dinâmica aí que eles me sopraram para fazer, realmente música, eu acho que é igual a gente fala às vezes de perfume, né? Ou às vezes sabor de alguma coisa tem um poder, né, de te transportar no tempo incrível. Eu concordo plenamente contigo. E aí, por último, rádio, só para fechar aqui, que já estão reclamando aqui com o tempo que a gente está No excedendo. tempo. O Rádio. rádio, um alcance nacional. Hoje, quase que 90%, 85% de todos os brasileiros escutam rádio. Excelente. Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço demais sua participação aqui no Ed Talks. Em meu nome, em Obrigado, nome eu que de. agradeço. Tá ótimo, em nome de todo o Ed News, a WT1 também, muito obrigada mesmo. E quero muito saber do seu livro mais a fundo, quero lê-lo e fico muito feliz. Eu acho que fazer um livro é sempre um legado, né, que a gente deixa. Então, muito obrigada e parabéns de verdade pela obra. Obrigado. Então, o livro já tá né? Não sei, quem quiser também me procurar, LinkedIn, pode me adicionar, Rodrigo Tigre. A gente está aqui para ajudar as marcas a entrarem nesse mundo de mobile, de áudio e gaming da melhor forma possível. Obrigado, Bruna. Foi um prazer falar com Tá você. ótimo, o prazer é todo nosso. Obrigadão, Rodrigo. E para você também aí de casa, sigam o Rodrigo. Ele já passou aí as redes dele. Sigam o Ed News. O Ed Talk se despede aqui. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.